Os irmãos podem abrir a Bíblia em Hebreus 11, versículo 1. Há uma expressão que eu usei que não é minha. Eu usei como tema desta pregação. Eu usei essa expressão, não é minha. É de um pregador. Eu não me lembro qual é o nome. Não sei se é John Lake, se é Oral Roberts, se é de um pregador avivalista dos anos 40, 50. Ele dizia o seguinte: vê o invisível e realizarás o impossível. Não sei se isto faz sentido para si. Vê o invisível, diga lá comigo, vê o invisível e realizarás o impossível. Tem a ver com este versículo, Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 diz o seguinte, eu vou ler Hebreus 11:1. Tem a ver com fé. Hoje vamos falar de fé. Mas eu quero dar aqui duas perspectivas de fé. Às vezes há uma linha, há pessoas que só pregam uma certa linha, não é? Uma certa linha. E se eu falasse de fé, vocês iriam dizer, vamos conquistar os impossíveis, isto é tudo nosso, temos o poder da fé, temos a vitória, e é verdade. Mas eu quero dar outra perspectiva de fé antes dessa. Hebreus 11:1 diz o seguinte, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por elas antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eu quero ler o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu vou usar aqui Você tem uma medida de fé, nós todos temos uma medida de fé, diz lá em Romanos 12:3 que Deus nos deu uma medida de fé. Todos nós temos uma medida de fé, mas eu quero usar agora este versículo numa outra perspectiva. Fé é um princípio. E diz a Bíblia que a Bíblia não diz assim, é complicado, sem fé é complicado agradar a Deus. Não diz isso. Também não diz, sem fé é difícil agradar a Deus. Também não diz isso. Sem fé eu vou ter impedimentos para agradar a Deus. Também não diz isso. O que diz a Bíblia é que sem fé é impossível. Não diz que é complicado, não diz que é difícil, não diz que eu vou ter algum impedimento. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, aqui a questão da fé, eu sei que nós já lá vamos àquela perspectiva da fé que realiza as coisas, não é? Como diz a Bíblia, pela fé, Deus, através da sua palavra, criou os montes. Mas eu quero dar aqui uma perspectiva de fé diferente. A fé é um princípio pelo qual nós nos relacionamos com Deus. E a fé, eu agora vou aqui estragar um pouco alguma teologia que nos foi ensinada. A fé não é na perspectiva de eu alcançar coisas de Deus para poder sobreviver. A fé não é aquele princípio. Eu pela fé agora vou alcançar a saúde. Também alcançamos. Porque Jesus disse a várias pessoas lá nos Evangelhos, a tua fé te curou. Disse ao centurião, vai, nunca vi fé tão grande, e Jesus curou o filho ou o criado do centurião, depende do texto, e através da fé, disse à mulher do fluxo de sangue, filha, a tua fé te curou. Disse à mulher cananeia, grande é a tua fé, e a filha ficou liberta. Então disse ao leproso, a tua fé te curou. E disse também àquele paralítico que vinha com os amigos, disse, vendo a sua fé. Então Jesus exaltou a fé deles, uma fé não comum, uma fé sobrenatural, e Jesus exaltou aquela fé que realizou coisas. Mas fé, vê se nós entendemos isto, fé é um princípio que nos leva a conhecer Deus. Fé é o princípio pelo qual eu me chego a Deus, não na perspectiva de espaço, mas eu me chego a Deus na perspectiva de conhecimento. E se eu conheço Deus através da fé, as coisas invisíveis que não se veem serão reveladas. Quem é invisível que não se vê? Você diz, está a forçar aí uma ideia. Não, o que é invisível que não se vê é Deus. Então, através da fé, eu vou revelar Deus às outras pessoas. Através da fé na minha vida, Deus é revelado aos outros que não veem Deus.
Dá para entender isso? Através da fé, eu tenho conhecimento de Deus. Através da fé, eu me conecto com Deus. Eu sei que a maioria de nós foi ensinado que através da fé eu vou alcançar alguma coisa. Através da fé eu vou alcançar cura, através da fé eu vou alcançar uma vida financeira boa, através da fé eu vou alcançar prosperidade, através da fé eu vou vencer as dificuldades. Também é verdade, isso é verdade. Mas a fé, como princípio, serve para que nós nos cheguemos a Deus, na perspectiva de conhecimento de quem Ele é, para que depois, através da fé, nós possamos refletir Deus a quem não consegue ver. Deus invisível que se reflete através de nós. Não sei se faz sentido para você. Então, fé é um princípio que nos leva a ter relacionamento com Deus, estar mais próximo de Deus, para podermos ter na nossa vida a expressão mais próxima de quem Ele é, que seja refletida para os outros. Dá para você entender isso? Então, às vezes nós só vemos fé na perspectiva daquilo que ganhamos. E isso torna-se egoísmo, não é? Torna-se apenas na perspectiva da fé ser um elemento que me leva, um poder que me leva a ganhar alguma coisa em proveito próprio. Não, a fé é na perspectiva de eu poder revelar Deus aos outros. Eu estava a dizer ao João Tavares no princípio, nós devíamos de vir para o culto, não com a perspectiva de que quando é que alguém ora por mim para eu ser abençoado? Mas nós devíamos de vir para o culto com a perspectiva de quando é que eu oro por alguém para abençoar? Você entende o princípio? É porque nós vimos, a maioria das pessoas quase vem naquele princípio, eu vou ao culto para ser abençoado. Mas Deus desenvolveu esta fé em nós para que nós pudéssemos chegar aqui e dizermos a nós mesmos, eu hoje vou abençoar alguém quando eu orar por essa pessoa. Então fé tem essa perspectiva. Mas eu quero falar de fé acerca do que é fé. Fé é a linguagem de Deus. Fé é um dom de Deus. Fé é algo poderoso que nos capacita para ultrapassar uma série de impedimentos e circunstâncias. Eu estava a pensar nisto. Hoje em dia, a Bíblia diz que há duas coisas que vão escassear quando Jesus vier. Uma delas é o amor. Então, neste mundo cada vez mais maléfico, neste mundo cada vez mais com tendências, as pessoas são mais maldosas, as pessoas que estão à nossa volta, que não conhecem Deus, são tão maldosas hoje, não é? Cada vez há mais pessoas más, não é? E então, por causa dessa maldade que vai crescendo à nossa volta, a Bíblia diz que o amor vai esfriar, não é? O amor vai esfriar em algumas pessoas. Então, a tendência é para que esse amor esfrie. Mas depois a Bíblia diz, e quando Jesus vier, achará fé na terra? Então, há dois princípios com os quais nós temos que lidar. O princípio do amor e o princípio da fé, não é? Será que vai haver fé na terra? Não é? Nós vamos lidar com tanta maldade, não é? Vocês, nos vossos trabalhos, lá no hospital, no sítio onde vocês trabalham, no exército, nas clínicas, nos jardins, etc. Nas escolas onde vocês trabalham, vocês vão lidar com pessoas maldosas e vão perceber que a maldade se vai multiplicando, e o amor se vai esfriando. E a questão é, e a nossa fé? Então Deus nos deu uma medida de fé, não só para alcançar as coisas, mas para podermos lidar com esses impedimentos todos. Então fé é um poder, fé é uma chave para podermos enfrentar os impedimentos, enfrentar as dificuldades, para podermos, é uma chave, é um poder que se desenvolve, porque a fé vai crescendo à medida que nós vamos ouvir na palavra de Deus, e a fé nos dá uma perspectiva do reino, nos dá uma perspectiva divina para nós vencermos as dificuldades. Fé não é um sentimento. Diga lá, fé não é um sentimento. Fé não é uma esperança. Ou seja, a esperança tem perspectiva do futuro. A Bíblia diz que fé é. Fé é algo que acontece no presente. Fé é algo que acontece agora na nossa vida. Fé é algo que age agora na nossa vida. Um dia eu vou ser curado. Não, isso é esperança. Fé, eu já estou curado. Um dia eu vou resolver esta questão. Não, fé é, eu já venci, eu já resolvi essa questão. Fé é, um dia eu vou ter um relacionamento mais forte com Deus. Esperança é, um dia eu vou ter um relacionamento mais forte com Deus. Fé é, eu já tenho um relacionamento com Deus. Eu já sou íntimo de Deus. Eu estou próximo de Deus. Eu conheço Deus. Então fé não é um sentimento. Eu estou a sentir. Não, fé é uma certeza. Fé é um poder. Fé é uma chave. Fé é uma linguagem. Fé é um dom de Deus.
né? Diz que Deus nos deu a fé, lá em Romanos 12, 3, diz que Deus nos deu uma medida de fé, cada um de nós. Então, quando nós nos convertemos, Deus deu-nos a nós uma medida de fé, que nos levou à salvação. Você entende o que eu estou a dizer? Agora, eu quero que nós vejamos a fé como uma promessa poderosa de Jesus. Lá em Marcos 12, aliás, Mateus 17, 20, é parecido com Marcos 12. Mateus 17, 20. Jesus, vocês conhecem a história, eles tinham passado, os discípulos não conseguiram curar e libertar um menino possesso. E Jesus disse-lhes, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se tiveres de fé como um grão de mostarda, agora escute, direis a este monte, passa daqui para acolá e há de passar, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. A Bíblia também diz noutro texto, para Deus nada é impossível. Está lá em Lucas 1, 37, salvo erro, quando o anjo visita Maria e diz que Isabel vai ter um filho, apesar da velhice, e o anjo disse a Maria, para Deus nada é impossível. E esta é a perspectiva da fé, esta é a linguagem da fé, esta é a linguagem de Deus. Então, Jesus está a dizer o seguinte, por causa da vossa incredulidade, está a falar com os discípulos, porque em verdade vos digo, porque eles perguntaram, Jesus, porquê é que não conseguimos libertar este rapaz? E Jesus disse, por causa da vossa incredulidade. Não é? Por causa da vossa incredulidade. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte. Então, a questão aqui da fé, realizar alguma coisa em nosso favor, não é uma questão de tamanho de fé. É uma questão de ousadia de fé. É uma questão de aplicação de fé. É uma questão de exercício de fé. E às vezes o diabo tenta toldar o nosso pensamento para que nós não hajamos na fé, na perspectiva da fé, na linguagem de Deus. E Jesus diz aqui uma coisa interessante. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Amém? Então qual é a fé? Porque a Bíblia diz, pois Jesus diz lá em Marcos 11, eu vou ler Marcos 11, 22 e 23, e este é um dos versículos dos textos que nos devia acompanhar todos os dias. A Bíblia diz, e Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Mas há teólogos que dizem, que traduziram isto, tende fé, a fé de Deus. Vocês têm a fé de Deus. Mas um teólogo disse que a melhor forma de traduzir este versículo era, vocês têm a fé do tipo da fé de Deus. Qual é o tipo da fé de Deus? O tipo da fé de Deus, diz lá em Hebreus, o que é que aconteceu? Deus creu no seu coração. O que é que Deus queria no seu coração? Queria realizar, queria fundar, queria criar o mundo, queria criar o homem. Deus disse, eu vou criar, eu creio no meu coração que eu vou realizar isto tudo. Deus creu no seu coração. E depois diz a Bíblia que Deus falou a palavra. Haja luz, haja o sol, haja os animais terrestres, haja os animais marítimos, haja marinhos, haja animais, haja isto, haja aquilo. Então a fé de Deus é uma fé que se baseia em 3 coisas principais. Crer no coração, falar com a boca e agir com ousadia. Agora a pergunta que eu faço é, porquê é que nós queremos? Há pessoas na igreja que dizem assim, eu estou a passar por este problema, vou confiar em Deus e quando Deus quiser Ele vai resolver. Mas os discípulos, quando este texto de Marcos, eu vou ler, Marcos 22 diz o seguinte, e Jesus respondeu-lhes, disse, tende fé em Deus. Ou seja, vocês têm a fé de Deus ou têm a fé do tipo da fé de Deus. Qual é a fé do tipo de Deus? Deus creu com o coração dele, ele sabia que ia construir isto tudo, que ia criar isto tudo. Deus creu, Deus falou e Deus agiu nisso. Então esta é a fé de Deus para nós. E Jesus disse, agora escute, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedindo orando, querede receber, tê-las eis. Agora os irmãos digam-me uma coisa. Se lerem estes versículos, digam-me, quantas vezes Jesus fala em crer? Uma vez. Crer. Quantas vezes ele fala em dizer, em confessar, em proclamar? 3 vezes Jesus fala em proclamar. Então, nós às vezes não alcançamos as coisas porque ficamos calados. Jesus já colocou uma fé no nosso coração, uma medida de fé. Todos aqui têm uma medida de fé. Todos.
Todos têm uma medida de fé. É a medida suficiente para um grande milagre. Qual foi o grande milagre? Aceitámos Jesus como Salvador e somos salvos. Então essa fé gerou salvação no nosso coração. Então essa fé também serve para curar enfermos, também serve para vencermos impedimentos, para ultrapassarmos obstáculos, para vivermos um tempo glorioso, para podermos alcançar o que é o propósito de Deus na nossa vida. Pela fé nós podemos criar coisas também. Amém? A fé criadora, a fé que cria, até podemos, Deus pode criar órgãos no nosso corpo que estão deficientes ou mortos. Deus pode criar órgãos Deus pode criar órgãos através do poder da fé criadora. Amém? Então, a palavra, Deus criou, através da fé, no poder da sua palavra, Deus criou o mundo, Deus criou o universo. Então, qual é a fé de Deus? Jesus disse, tende fé em Deus, tende a fé de Deus. A fé de Deus é aquela fé que nós queremos no nosso coração. Você crê que está curado? Por exemplo, você crê que está curado? Você crê porque a palavra de Deus diz, e curou a todos para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, pelas suas pisaduras fomos curados. Você crê que Deus quer que você tenha um propósito, tenha uma vocação? Sim, Ele o chamou para um propósito e uma vocação. Então você crê na palavra, então você tem fé no seu coração, você crê na palavra. Muitas vezes algo mais não acontece porque você não fala às circunstâncias. O que é que aconteceu aqui? Jesus vinha com fome e passou junto de uma figueira. E a figueira não tinha figos. E Jesus amaldiçoou a figueira e a figueira secou. No dia a seguir, de manhã, os discípulos viram aquilo, ficaram pasmados. E Pedro disse, Jesus, a figueira que tu amaldiçoaste ontem está seca. E Jesus disse, olha, vou dizer-vos uma coisa. Se vocês tiverem fé deste tamanho, através da fé vocês dirão, se não duvidarem, crerem no vosso coração, vocês dirão ao monte, sai daqui e lança-te no mar. E assim acontecerá. Agora, diz a Bíblia que nós temos o espírito da fé, lá em Coríntios, 2 Coríntios. Qual é o espírito da fé? O espírito da fé é aquele espírito da fé que nos leva a querer saber o que está para além da montanha, para podermos remover a montanha e alcançar aquilo que é para nós por direito em Cristo. Amém? Imagina a montanha na sua vida. E quando Jesus diz, a vantagem aqui, o privilégio aqui não é afastar a montanha. O privilégio aqui é alcançar o que está para além da montanha para a nossa vida. Eu não sei o que está para além da montanha para a sua vida. Eu não sei qual é o impedimento que você está a passar. Eu não sei qual é a dificuldade que você está a passar. Eu não sei por que circunstância difícil está a passar. Mas uma coisa eu sei. Jesus deixou-nos aqui uma chave, uma linguagem, um dom, um poder sobrenatural. A linguagem de Deus, uma ação divina, uma certeza divina, uma promessa poderosa, que é a promessa, se eu falar aquilo que creio, alguma coisa acontece. Agora há pessoas que dizem assim, eu vou confiar em Deus. Deus vai resolver as coisas. E andamos ali silenciosamente à espera que Ele resolva. Quando Ele nos deu autoridade sobre esta terra em Cristo, para que nós falemos às circunstâncias, para que as coisas aconteçam. Amém? Algo vai acontecer quando você falar e quando você agir. Aquela mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos 5, é interessante que, lendo Marcos, lendo Lucas, lendo os evangelhos que falam sobre esse episódio, a Bíblia diz, ela pensou, então ela tinha no seu coração a certeza que Jesus ia curá-la. E ela disse para si mesma, ela foi confessando isso, ela disse para si mesma, ela disse, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Então ela creu, ela pensou, ela falou e ela agiu. E ela foi e tocou nas vestes. E Jesus disse, quem tocou? E Pedro disse, Senhor, como é que é possível tu dizeres isso? Está tanta gente à tua volta. E o que é que aconteceu? Jesus disse, saiu poder de mim. E a mulher foi curada porque tocou em Jesus. Porquê? Porque ela pensou, porque ela disse, porque ela agiu em favor dela mesma. Então, como é que Deus vai resolver as nossas questões? Deus espera que nós tenhamos uma ação cooperadora com a inspiração que Ele nos dá. Ele nos deu uma medida de fé, essa medida de fé é desenvolvida à medida que... Deus fez chegar ao nosso coração a medida de fé. Deus fez chegar ao nosso coração a fé. Deus fez chegar ao nosso coração essa fé sobrenatural para podermos falar. Diga lá, falar. Agora eu vou fazer uma pergunta. Porquê é que os cristãos sabem isso e é tão difícil falar? É tão difícil fazer uma confissão de fé. É tão difícil ordenar as coisas. É tão difícil, ficamos calados. Parece que alguma coisa nos impede de falar às circunstâncias, de falar aos impedimentos, de falar aos gigantes. Não é? Quando David derrotou o gigante, ele falou.
Quem é este incircunciso filisteu? Perdão, ele falou para afrontar o exército do Deus vivo. E ele declarou em fé o que ele queria, que Deus iria vencer aquele gigante. Agora, qual é o gigante que se tem levantado no seu caminho? Qual é a tempestade que se tem levantado no seu caminho? Se você está à espera que Deus resolva tudo, Ele deu autoridade nesta terra para você usar a fé que Ele colocou no seu coração como uma palavra de ordem, de acordo com a palavra de Deus, para remover o monte e você poder encontrar o que Deus tem para si, para além do monte. Seja em que área for da sua vida. Amém? Então tem que começar a proclamar. Então qual é a fé do tipo da fé? A Bíblia lá em 2 Coríntios 4,13 diz que nós temos o espírito da fé. Qual é o espírito da fé? É essa fé sobrenatural que Deus colocou, a fé de Deus, que Ele colocou no seu coração para você falar ao monte e encontrar do outro lado aquilo que você precisa para a sua vida. Encontrar a vitória, encontrar o descanso, encontrar a tranquilidade, encontrar a paz, encontrar a resolução. Fé, amém? Fé. Agora, a fé sem obras é morta. A fé sem confissão é morta. A fé sem... Obrigado, João. A fé sem confissão é morta. Não é? Então, há uma fé, mas a fé tem que ser falada, tem que ser confessada, tem que ser proclamada. Jesus disse várias vezes, se dissertes, se tu crês, tu tens de dizer a este monte. Não é? Jesus deixou isso nas nossas mãos, de podermos ativar essa autoridade no nome de Jesus para agir. Eu disse a semana passada, quando Pedro e João chegaram lá ao templo, eles não disseram assim, Deus, eles iam orar, eles nem estavam a orar, eles iam ao templo a orar, mas encontraram um paralítico, que estava lá há uma data de anos, sempre nas mesmas circunstâncias, a pedir esmola, e eles não disseram, oh Deus, cura este paralítico. Eles não disseram isso, eles proclamaram uma palavra de ordem em fé, a palavra de Deus à vida daquele homem. Eles disseram, nem ouro nem prata nós temos, mas o que temos nós te damos. Com autoridade, levanta-te e anda. Então você pode falar às circunstâncias. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você faz o mesmo que Jesus. Você tem fé em Deus. Você tem a fé de Deus. Você pode proclamar uma palavra de fé às circunstâncias da sua vida. Então qual é a fé de Deus? É a fé que crê e fala. Diga lá, a fé que crê e fala. Jesus teve esse tipo de fé. Jesus viu a figueira não tinha figo, Jesus amaldiçoou a figueira, falou à figueira, a figueira ficou seca. Jesus tinha esse tipo de fé, ele cria no seu coração e ele falava às circunstâncias. Amém? Este é o tipo de fé em Deus, o tipo de fé de Deus para a nossa vida. Amém? Ok. Está aqui um copo de café. Amém. Então nós queremos com o coração e falamos com a nossa boca. Deus, para criar o mundo, Deus criou, Deus falou e o mundo foi criado e aconteceu. Então eu tenho que exercitar a fé que eu já tenho. Deus já nos deu uma medida de fé. Você acredita que já tem uma medida de fé? Você tem uma medida de fé. A Bíblia diz isso, não sou eu que estou a dizer. Nada daquilo que eu estou a dizer sou eu que digo, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você tem uma medida de fé. Qual é a medida de fé que você tem? Às vezes nós desculpamos-nos. Eu tenho uma medida de fé tão pequena. Mas Jesus disse, mas a fé do tamanho de um grão de mostarda faz com que nós digamos a este monte, muda as circunstâncias. Agora sabe, o grão de mostarda, pelo que eu percebi, é a única semente que não pode ser manipulada geneticamente. Então não tem a ver com o tamanho, tem a ver com a genuinidade da sua fé, tem a ver com uma fé genuína na palavra de Deus. Então pode ser pequena, mas desde que seja genuína, ela vai mudar as circunstâncias, porque uma fé genuína na palavra muda as circunstâncias. Não é crença. Crença é idolatria. Não é crença. Crença é religião. É fé na palavra. Nós somos muito supersticiosos e temos muitas crenças, até no meio evangélico. Mas fé não é crença. Fé é o poder da palavra que é manifesta no nosso coração, que é desenvolvido em nós. Quanto mais palavra eu ouço, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, mais se desenvolve esse dom na nossa vida. Quanto mais palavra eu ouço, mais eu tenho conhecimento de Deus. Quanto mais palavra eu ouço, mais eu me aproximo da intimidade com Deus. Quanto mais Deus eu conheço, mais Ele se reflete através de mim. Quanto mais Deus eu conheço, mais as pessoas veem Deus na minha vida. Quanto mais Deus é visto, mais as circunstâncias mudam à minha volta. Amém? Então você tem fé. Você tem uma medida de fé sobrenatural, a fé de Deus, a fé que pode ser falada, amém? E a fé que é um dom de Deus não vem de nós. Portanto, logo aí eu estou salvaguardado. Porquê? Porque se viesse de mim era uma fé falível.
Se dependesse só de mim, era uma fé falível. É uma fé sobrenatural que vem de Deus. Você pode mudar as circunstâncias no seu prédio, você pode mudar as circunstâncias na escola, você pode mudar as circunstâncias no seu trabalho, você pode mudar as circunstâncias na igreja, você pode mudar as circunstâncias na saúde, você pode mudar as circunstâncias na família. Uma fé sobrenatural. Deus, através da fé, abençoou Abraão. Abraão foi abençoado fisicamente, foi abençoado materialmente ou financeiramente, foi abençoado espiritualmente. Esta fé de Abraão está em nós. A fé que Deus colocou em Abraão é a mesma fé de Deus que está em nós. Amém? Agora, Deus faz chegar essa fé aos nossos corações. A fé está presente. A fé não será. Dizem Hebreus aqui que a fé é o firme fundamento. A fé é a certeza. A fé é. Não é um dia será. A fé é hoje. A fé é hoje. Eu gostava que o Espírito Santo despertasse esta certeza em nós. Eu ia dizer um sentimento, mas não é um sentimento. A fé não é um sentimento. É uma certeza, uma convicção. É uma certeza que, se você falar às circunstâncias difíceis, às vezes nós perguntamos assim: porquê é que Deus permitiu que estas circunstâncias tão difíceis viessem à nossa vida? E às vezes até nos sentimos como Jó, não é? Jó foi maltratado pelos amigos, foi maltratado pelas circunstâncias, e nós perguntamos porquê. Eu dir-lhe, para você desenvolver essa fé. Não sei se é por isso, não é? Mas a fé deve ser desenvolvida nessas circunstâncias. Quanto mais circunstâncias difíceis, mais palavra deve estar no nosso coração. Quanto mais palavra está no nosso coração, mais confissão da palavra deve ser falada às circunstâncias. A fé de Deus é a fé que crê e a fé que fala. Amém? A fé que crê e a fé que fala. Agora, essa fé está presente. Esperança é para o futuro, fé é para o presente. Amém? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é o elemento essencial para que eu conheça Deus e para que eu me aproxime na minha vida da imagem de Deus nesta terra. Quanto mais fé eu desenvolver, mais a imagem de Deus reflete através de mim. E sem fé eu não tenho relacionamento com Deus. Sem fé eu não consigo agradar a Deus. E eu gostava que nós desenvolvêssemos a fé. Às vezes a medida de fé está lá, mas às vezes a fé ficou raquítica, ficou apática, ficou escondida. Porquê que ficou escondida? Porque nós não a desenvolvemos como Jesus a desenvolveu. Eu não estou a dizer nada da minha cabeça. Estou a dizer aquilo que a Bíblia diz. Interessante. Eu estava a ouvir esta semana a Bíblia e ouvi vários evangelhos sobre os milagres de Jesus, sobre palavras de Jesus. E ontem à noite estava a orar e 3 coisas vieram ao meu coração. Eu estava assim a falar com o Espírito Santo e o Espírito Santo perguntou-me: diz tudo que tu ouviste e leste e não sei o quê, o que é que tu retiveste? Porque às vezes nós vamos ouvir o pregador A, o pregador C, o pregador Y e ficamos retidos naquilo. Mas o que é que Deus está a falar connosco? O Espírito Santo nos ensina o que Jesus quer falar, não é? Então o que é que o Espírito Santo está a falar connosco? E eu estava assim numa conversa com Deus durante a noite e disse: olha Deus, tu ensinaste-me 3 coisas. A primeira coisa é que Jesus curou a todos. Há vários termos que dizem, e eles trouxeram multidões e trouxeram pessoas a Jesus, e Jesus curou todos. Outra coisa que eu aprendi foi que Jesus dava ordem às circunstâncias através da fé e as coisas aconteciam. Jesus promovia isso, Jesus dava ordem às circunstâncias e as coisas aconteciam. Então, o que é que Jesus... E eu percebi que ao longo de... Nós temos que ter... O que Jesus fazia era aquilo que ele via fazer o Pai. Então, 3 coisas Deus me ensinou ao ler os Evangelhos. Jesus fazia sempre a vontade do Pai, era expressa a vontade do Pai no seu dia a dia. Ele tinha uma vida intensa naqueles 3 anos, estava sempre em atividade de fé, ele realizava coisas através da ordem e da autoridade. Uma das coisas que eu vi também é que Jesus exercia autoridade e honrava as pessoas que reconheciam essa autoridade, como aquele centurião romano. Ele disse: olha, este homem, esta fé nunca foi vista em Israel, nem as pessoas religiosas tinham aquela fé como o centurião romano. E outra coisa é que Jesus queria curar a todos, queria abençoar todos, tinha sempre uma compaixão enorme por todos, mas fé em autoridade era o que Jesus fazia. Ele falava ao mar e eles diziam: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Ele falava aos leprosos e eles eram curados. Vão ter com o sacerdote, como disse a lei de Moisés, e eles no caminho eram curados, os 10 leprosos.
Então, Jesus falava às circunstâncias, falava às doenças, falava à dificuldade das pessoas e aquela montanha saía daquele lugar e eles viam para além da montanha. Então, fé é um poder transformador. Amém? E é interessante uma coisa. Jesus não vai encorajar para ter fé. Escute isto, Jesus não vai encorajar a ninguém para ter fé. Ele já nos deu uma medida de fé, Ele nos ensina a desenvolver essa fé, a agir nessa fé com ousadia. Vou-lhe dizer porquê. Nas cartas de Paulo, eu não vejo uma expressão de Paulo a encorajar a igreja do tempo para ter fé. Não vejo nenhuma expressão, Paulo, olha, tens de ter fé, tens de desenvolver a fé. Não, porque para Paulo era natural a igreja falar essa fé. Era natural a igreja viver nessa fé. Era natural a igreja desenvolver essa fé. Era natural a igreja agradar a Deus andando nessa fé. Então para Paulo era natural todos nós termos fé e desenvolvermos a fé e falarmos fé. Então, quando aparecem as circunstâncias difíceis, nós devemos de enfrentar os medos com coragem. A fé é aquilo que nos leva a enfrentar medos com coragem, a ultrapassar obstáculos com capacidade da fé, a seguirmos para a vitória, porque para Deus, ainda que pareça impossível, nada é impossível. Amém? Nada é impossível. Então a fé é um poder transformador. Lucas 1:37 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Aliás, para Deus tudo é possível. Quando ele diz, para Deus não há impossíveis, acerca da gravidez de Isabel sobre João Batista. Para Deus nada é impossível. Então não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho do impedimento, importa a genuinidade da nossa fé. Nós temos a fé de Deus. Qual é a fé de Deus? A fé que crê com o coração, a fé que fala com a boca e a fé que age com ousadia na transformação das coisas. Amém? Para Deus nada é impossível e a Bíblia também diz. É interessante, a Bíblia diz, para Deus nada é impossível. E depois diz, e tudo é possível àquele que tem fé. Amém? Então você tem fé para mudar as circunstâncias. Então a fé nos aproxima de Deus e aquele que crê, aquele que tem fé, se aproxima de Deus e reflete a fé de Deus na sua vida e nas suas circunstâncias. Agora há aqui uma coisa interessante. As palavras de fé, as palavras cheias de fé, são a coisa mais poderosa que existe no mundo. É a arma mais poderosa que nós temos. Se eu ficar calado, eu não estou a usar essa arma. Quem foi à tropa sabe, nós tínhamos que aprender tiro com diversas armas. Na altura era a Walter, era a Uzi, era a G3, era uma série de armas que nós usávamos. Hoje já são outras. E nós tínhamos que aprender. Mas se nós não soubéssemos dar tiro com aquelas armas, aquilo não servia de nada. Não é? Tínhamos o poder na nossa mão, mas não exercíamos. Então você tem o poder no seu coração. E tem que ser exercitado através da sua boca, com ousadia. Tem que falar às circunstâncias. Deixe Deus falar ao seu coração. Amém? Agora, Provérbios 6:12 diz o seguinte. E eu estava a pensar, o que é que contraria a nossa fé? E eu vou pedir-vos uma coisa. Com todo o respeito, vamos parar de falar dos outros. Porque Provérbios 6 diz que o homem fica cativo pelaquilo que sai da sua boca. Provérbios 16, salvo erro. Provérbios 6:12 diz que o homem fica preso, que as palavras dominam as pessoas e as pessoas ficam cativas pelas palavras que saem da sua boca. Se eu estiver sempre a dizer coisas negativas, isso domina o meu pensamento. Eu que domino o meu pensamento, domina a minha vida. Se eu estiver sempre a dizer coisas negativas sobre o meu corpo, isso domina o meu pensamento. Se eu estiver sempre a dizer coisas negativas sobre as circunstâncias, isto domina o meu pensamento. Se eu estiver sempre a dizer coisas negativas sobre situações, isso domina o meu pensamento. E Provérbios diz que o homem é cativo por aquilo que ele fala. Não é? E a Bíblia diz, Jesus disse o seguinte, todos nós vamos ser julgados pelas palavras que saíram da nossa boca, mesmo que fossem inadvertidamente. Então todos nós vamos ser julgados. O que é que obstrui a nossa fé? Quando nós falamos coisas negativas. Obstrui a nossa fé. Então, e também quando nós não falamos a confissão da palavra em fé, em termos de dar uma ordem de fé às circunstâncias. Então, mas se nós falarmos coisas negativas acerca dos outros, se nós falarmos coisas negativas acerca de nós, se nós falarmos coisas negativas acerca das circunstâncias, isso obstrui o fluir da nossa fé em autoridade. Então calemos a nossa boca. E a pergunta é, porquê que
E é interessante, o diabo cativa a mente das pessoas através desse processo. Não é? As pessoas que falam coisas negativas, elas vão gerar incredulidade, vão gerar dúvida, vão gerar medo, e o diabo cativa as pessoas através desses sentimentos. Então não falemos nada negativo. Nem sobre nós, nem sobre os outros, nem sobre as circunstâncias. Vamos declarar palavras de fé sobre as circunstâncias. Vamos declarar palavras de fé sobre a nossa condição. Vamos declarar palavras de fé sobre a igreja. Vamos declarar palavras de fé sobre o casamento. Vamos declarar palavras de fé sobre a vida do nosso irmão. O nosso irmão hoje tem questões de caráter difíceis para resolver. Em vez de nos estarmos a criticar, vamos falar palavras de fé. Vamos ver, através da fé, onde Deus o quer colocar. Amém? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então vamos falar palavras de fé. Vamos falar palavras da palavra de Deus em ordem de fé sobre aquelas circunstâncias e não falar coisas negativas. Então a Bíblia diz que nós somos cativos pelo poder das nossas palavras. Mas também a arma mais poderosa que o ser humano tem são as palavras de fé que saem da nossa boca, ungidas pelo poder da palavra de Deus. Você tem poder na sua boca. Amém? Se você disser assim, isto de louvor nunca vai para a frente, você está a fazer uma declaração negativa. Eu tenho uma ideia com a qual você não precisa de concordar. Só para vos fazer pensar, não tem que concordar comigo. Nós temos fé. Amém? Você tem fé. Tudo o que você diga, essa fé vai ser usada. Se você dizer coisas negativas, a fé negativa vai gerar coisas. Se você disser assim, a minha vida é uma porcaria, há uma fé que vai gerar alguma coisa na sua vida negativa. Mas se você disser, pela palavra de Deus eu sou filho de Deus, pela palavra de Deus eu tenho vitória sobre as circunstâncias, pela palavra de Deus eu vou vencer este gigante, pela palavra de Deus eu vou vencer este monte, pela palavra de Deus eu vou dizer, monte, sai daqui e lança-te no mar, e isso vai acontecer. Pela fé na palavra de Deus. Então fale coisas positivas, fale aquilo que a palavra... Não fale coisas positivas só porque são positivas. Fala aquilo que consubstancia a fé, ou seja, a palavra de Deus. Fala a palavra de Deus sobre si. Fala a palavra de Deus sobre a sua situação. Fala a palavra de Deus sobre as circunstâncias à sua volta. Fala a palavra de Deus sobre as suas finanças. Fala a palavra de Deus sobre o seu trabalho. Fala a palavra de Deus sobre os seus relacionamentos. Fala a palavra de Deus sobre a sua questão emocional. Fala a palavra de Deus sobre a sua mente. Fala a palavra. Fala a palavra de Deus sobre o monte que tem que ser removido para que você atinja aquilo que está para além do monte. Amém? Eu vou terminar. A mulher do fluxo de sangue. Então escute, se você não aprendeu nada hoje, aprenda pelo menos isso. A arma mais poderosa que existe na terra é o poder da confissão que sai da nossa boca, baseado no poder da palavra de Deus que está no nosso coração. O diabo teme isso. Quando Jesus venceu o diabo, ele não esteve lá assim, Pai, agora dá-me aqui uma forçazinha para eu vencer o diabo. Não, ele disse, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E Jesus venceu o diabo pelo poder da autoridade da palavra de Deus que estava no seu coração, e ele falou em fé contra aquela tentação que o diabo tentou trazer à sua vida. Amém? Então fale fé. Fale fé sobre a sua saúde, fale fé sobre as suas finanças, fale fé é presente. Fale fé sobre as circunstâncias difíceis, fale fé sobre a sua casa, fale fé sobre pessoas da sua família que estão doentes. Fale fé no nome de Jesus. Fale a palavra de Deus em fé. Amém? E eu vou terminar. Aquela mulher do fluxo de sangue, eu amo este episódio. É a mulher samaritana, é Maria Madalena, não sei porquê, são 3 mulheres. E eu amo este episódio da mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos que ela tinha um problema, os médicos não resolveram. E ela pensou, ela disse e ela falou. Se eu tocar nas vestes, ela ouviu falar de Jesus. Escute, ela ouviu a palavra, ela ouviu falar de Jesus, E ela foi dizendo, ela não podia tocar em Jesus, porque ela era impura, mas ela foi dizendo, escute, se você disser, ela foi dizendo, se eu tocar apenas nas vestes dele, ela foi dizendo, ela pensou e ela foi dizendo, e eu vou repetir, ela pensou e ela disse o que estava no coração dela, ela creu na palavra, se eu tocar em Jesus, eu serei curada. Amém? E Jesus disse, filha, a tua fé te curou. Amém? Jesus disse à frente de todos, quando ela explicou a Jesus o que tinha acontecido, Jesus disse, filha, a tua fé te curou. Então eu vou terminar. O que é a fé de Deus?
A fé de Deus é uma medida de fé que está no seu coração, pelo poder da palavra de Deus, que tem que ser expressa através da sua boca, e essa confissão gera uma realidade. Diga lá comigo, confissão gera uma realidade. Amém. Amém. Eu vou dizer isto a Lourdes. Esta noite pensei no irmão Zé, por isso eu perguntei, e eu pensei na cura dele. Na cura completa, por isso eu perguntei. E a confissão gera uma realidade. Não importa a idade que ele tenha, não importa a situação que ele tenha, a confissão gera uma realidade. A confissão gera algo que é concretizado, uma concretização. Diga lá, a confissão gera uma concretização. E a concretização gera uma posse. Então você vai agarrar aquilo que Deus tem para si quando você confessar o poder da palavra. Amém? Amém? Confesse o poder da palavra. Ok? Deixe Deus falar ao seu coração. Então, confissão cria uma realidade, confissão gera uma concretização gera uma posse. A lei da fé é crer com o coração e falar com a boca. Amém? Marcos 11, 23. Eu vou terminar. 11, 22 a 23. Jesus disse, aquele que disser a este monte, diga lá, disser. Eu vou ler, Marcos 11. Diga lá comigo, tende fé em Deus. Agora diga lá comigo, eu tenho a fé de Deus. Eu tenho a fé do tipo da fé de Deus. Você está a confessar, o diabo está a ouvir, os anjos estão a ouvir. Agora diga lá assim comigo. Jesus disse, em verdade vos digo, qualquer que disser este monte, qualquer que disser, diga lá, disser. Porquê é que é tão difícil o cristão confessar a palavra? Porquê é que é tão difícil o cristão confessar algo em fé? Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, diga lá, crer no coração. A palavra está no coração, nós queremos com o coração. E fará aquilo que diz. Agora diga lá comigo, que diz? Disser, crer, diz. Não é? Mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Diga lá, disser. Quantas vezes está aqui a palavra confessar, proclamar, dizer? 3. Quantas vezes está a palavra crer? 1. Então é muito importante crer. É muito importante crer, mas é mais importante confessar. Confessar aquilo que você crê. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, diga lá, pedirdes, dizer, orando, dizer, querer de receber e tê-las eis. Amém? Vamos ficar de pé. O que é que você pretende? Remover o monte, remover a dificuldade. Agora, escute, eu comecei por dizer, fé é um dom que nos leva a ser mais próximos de Deus, a conhecer Deus, e para que possamos mostrar Deus aos outros, o que é invisível ser mostrado. Amém? Fé é esse dom.